naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E quando descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos? O Evangelho de hoje é uma continuidade do Evangelho da semana passada. Na semana passada, nós ouvimos algo muito importante, aonde as pessoas não eram curadas na sua própria cidade, aonde Jesus tinha nascido, porque olhavam para Jesus só como o filho de São José, só como o filho do carpinteiro, não olhavam para Jesus como Deus. Não sei se vocês se recordam, mas era justamente isso que foi o Evangelho da semana passada. Hoje o Evangelho, de certa forma, continua. Jesus, ele vai para a Galiléia. Jesus, ele está na Galiléia, e o que Jesus faz na Galiléia? Jesus, ele transforma a água em vinho. Como que Jesus transforma a água em vinho? Por intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz para aqueles que ali estavam: fazei tudo o que ele vos disser. E aí, aqueles que ali estavam com aquelas talhas, enchem de água, levam até Jesus e diz: Jesus, e agora, o que eu faço? E Jesus então manda levar ao mestre, que lá via se o vinho era bom, se o vinho era ruim, e se podia servir. E quando eles olham, não é mais água, mas é vinho. Por intercessão de Nossa Senhora, fazem tudo o que ele vos disser, ou seja, por intercessão dela, a água se transforma em vinho. Isso aconteceu na Galiléia, em Caná da Galiléia. Foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus passou por esse lugar, e hoje está sendo citado o lugar e falando que realmente aconteceu esse primeiro milagre de Jesus. Jesus continua caminhando. Jesus continua caminhando. E ele vai se deparar com um pai, com um homem que teve o seu filho morto. Seu filho morreu. Esse pai vai de forma desesperada encontrar-se com Jesus no meio dessa caminhada de Jesus. Então esse homem sai correndo, Jesus está vindo da Galiléia, eles se encontram no meio do caminho, e esse homem então diz: meu filho está morrendo, Senhor, cura ele, faz alguma coisa por ele, vai lá em casa. E Jesus diz para ele: teu filho não morreu, ele vive, pode ir, pode ir embora, teu filho não morreu, ele está vivo. E esse homem volta correndo para casa, os seus empregados vêm de encontro com ele no meio do caminho e diz: olha, teu filho está vivo, está lá sentado, lá está bem. E qual que é a pergunta que ele faz para ter certeza que foi Jesus que o curou? Ele faz a seguinte pergunta: a que horas ele foi curado? A que horas que ele levantou dessa
cama que ele estava morto? Eles dizem, a 1 hora mais ou menos. E aí o pai lembra, foi exatamente a hora em que Jesus disse, teu filho está vivo. E aí, qual que é o final do Evangelho? Diz que todos aqueles que ali estavam, junto com a sua família, passaram a crer em Jesus e a seguir a Jesus. Olha que interessante. Jesus realiza um milagre, não só pelo milagre, é o que o Padre tem ensinado para vocês. Não é um milagre pelo milagre, mas aquele milagre daquele jovem ser ressuscitado, voltar à vida, tinha uma meta maior: a conversão daquela família que não acreditava e não seguia a Deus. Olha que interessante como Deus realiza as suas maravilhas, como Deus realiza os seus impossíveis para nos mostrar algo muito além do que aquilo que é que a gente possa ver. Quando a gente lê um testemunho de cura, quando a gente lê um testemunho de libertação, quando a gente vê graças atrás de graças, Deus sempre permite esse milagre para que a gente dê um passo além daquilo que a gente está fazendo. Qual é o sinal de uma verdadeira cura, de uma verdadeira libertação? Qual é o sinal que Deus dá para mim, que Deus dá para você? Qual é o sinal de alguém que foi curado e verdadeiramente viveu essa graça de Deus? Depois da cura, seguir os passos de Jesus. Esse é o grande sinal. Após a sua cura, após o seu milagre, após a sua libertação, o sinal de que isso foi verdadeiro e honesto é seguir Jesus após tudo isso. Será que nós seguimos Jesus? Será que todos que são curados aqui dentro, ou dentro da igreja católica, será que todos nós, após a nossa cura, continuamos a seguir a Jesus? Ou no meio do caminho, depois de conseguir aquilo que eu queria, eu digo, agora eu não preciso mais de Deus? Nós conhecemos muitas pessoas que depois de conseguir o que queriam de Deus, abandonam. E aí isso é interesse. Isso é um interesse. E Deus não pode ser um interesse. Deus tem que ser vivido. Deus tem que ser tocado. Deus tem que ser algo que está dentro da nossa alma, do nosso coração. Mas, caríssimos irmãos, o Padre quer tocar num ponto importante que talvez passe despercebido. Nos dois milagres que Deus realiza, tanto na transformação da água para o vinho, que foi citado no começo do Evangelho, como nessa cura, nesse milagre do menino ressuscitado. Como que foi os dois milagres? O primeiro, Maria diz para fazer tudo o que Jesus dissesse. Ela intercede, ela manda que eles fossem até Jesus. Ou seja, houve a intercessão da mãe de Nossa Senhora. Depois, no segundo milagre da ressurreição, o que aconteceu? O Pai foi até Jesus. Houve uma intercessão do Pai pelo Filho. Aí está um grande segredo da nossa vida de cristão. Um grande segredo da nossa vida de cristão. Sermos intercessores uns dos outros. É um grande segredo. Acreditar na sua oração, acreditar que quando você reza o seu Pai Nosso, quando você reza a sua Ave Maria, quando você vai até o Sacrário, quando você vem até a Santa Missa, você coloca o nome do seu pai, você coloca o nome da sua mãe, você coloca o nome dos seus filhos, você coloca o nome dos seus aqueles que são empregados, são aqueles que são seus superiores. Você coloca em oração, pedindo e clamando pela conversão ou pela cura daquelas pessoas, e a graça de Deus acontece. É a oração de intercessão. Intercessor não são só os intercessores que estão de jaleco vermelho. Não são só eles. Intercessor somos todos nós. É claro que tem grau de intercessão. Tem grau de intercessão. A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Até porque interceder é algo muito sério, muito profundo. Ou seja, uma coisa é eu colocar o nome da pessoa em oração. Eu vou ali, vou na Santa Missa, peço para o Padre rezar, eu também rezo o Pai Nosso, rezo a Ave Maria, levo uma fotografia para a igreja. É uma forma de interceder. O intercessor ele está na brecha. Ou seja, naquele espaço que está vazio, o intercessor entra e ele monta uma ponte para que Deus chegue e a pessoa chegue até Deus. É justamente construir pontes. Interceder é construir uma ponte para que a graça chegue e
Deus chegue e a pessoa chegue até Deus. Isso é ser intercessor, de um modo muito simples, muito prático. Depois, tem passos para a intercessão, sem dúvida, mas interceder por uma pessoa é algo muito perigoso e muito sério, e de muita responsabilidade. Por exemplo, você colocar a mão na cabeça de uma pessoa e pedir cura, pedir libertação, sem ter uma vida de oração profunda, sem conhecer a vida da pessoa, sem saber como se proteger e se defender, que pode vir as consequências, pode ser algo gravíssimo. Quando você coloca a mão na cabeça de uma pessoa, você está assumindo a história daquela pessoa. Por isso, dificilmente ou nunca, vocês ouviram o padre falar aqui, põe a mão na cabeça da pessoa do seu lado. Eu não peço isso. Eu digo, põe a mão no ombro. Porque colocar a mão na cabeça é assumir a vida da pessoa. E se a pessoa está com 10 demônios, não é que você vai ficar cheio de 10 demônios, mas você vai ser perseguido. É muito sério. Por isso, quando você vem aqui para a missa e você se acha Deus, e você não é da minha equipe, não por maldade pode falar isso, mas você sai colocando a mão na cabeça dos outros aí, sem ter uma preparação e sem ter alguém que reza por você pode sofrer consequências gravíssimas. Por isso eu já digo aqui como catequese: não tem orientação, não tem alguém que te acompanha, não põe a mão na cabeça do outro. Não põe. Você não sabe o que você pode assumir na sua vida, o tamanho do pepino e do B.O. que você pode assumir. É muito grave, é muito sério. Se alguém que não é da equipe, que não está de jaleco, quiser colocar a mão da equipe, tudo bem, mas não está usando o jaleco, e essa pessoa vem querer colocar a mão na sua cabeça, você diga: não, por favor, não permita, porque você também não sabe quem é aquela pessoa que está rezando por você. Quem é essa pessoa? Não é por maldade, mas a gente tem que saber quem coloca a mão na nós. Eu mesmo não deixo ninguém rezar por mim, a não ser meus pais, a não ser algum padre que eu conheça. Não deixo, não posso, não deixo. Eu não sei quem é quem, eu não sei o tamanho da maldade. Ah, mas posso rezar por você? Pode, reza lá para Maria por mim, por sua cara. Desse jeito, curto e grosso, desse jeito, como uma pata de elefante. Você não pode permitir, é um perigo. Vocês não sabem o tamanho do risco que vocês correm. Qualquer um sai colocando a mão na cabeça. Isso não pode. Colocar a mão no ombro, tudo bem. Agora, claro, se você é mãe e tem uma filha que não está bem, você pode rezar pelo seu filho, porque você sabe a história do seu filho. Você sabe como rezar. É oração de mãe, oração de filho, oração de mãe. Isso pode. Rezar pelo marido, rezar pela esposa, rezar pelo filho, tudo bem. Isso pode. Agora, além disso, cuidado. Então, a oração de intercessão ela vai crescendo. Se uma pessoa se manifesta, como que você reza por uma manifestação? Qual é a orientação que você tem para rezar por uma manifestação? Ah, eu li 10 livros. Você pode ter lido 10 livros, mas você reza para poder rezar pelas pessoas? Porque o problema não é rezar um dia. A questão, uma vez que você rezou por sobretudo libertação, uma vez que em nome de Jesus você está dizendo: vai embora, demônio, em nome de Jesus. Uma vez que você reza, colocando a mão na cabeça da pessoa, falando isso, você está comprando uma briga eterna com o demônio. Por mais que você diga: não, eu não vou mais rezar, o demônio, enquanto não vê você deitado, prostrado, no lixo, ele vai matar. Por isso, quem quer trabalhar com cura e libertação, sobretudo trabalhar com cura e libertação, pensa 1,5 milhão. Não é 1.000 vezes, 1,5 milhão de vezes. É muito sério. As consequências são duras. A gente sofre muito. A começar pelo padre. Não pense que o padre está protegido porque é padre. O tombo é dobrado. Ou seja, não basta estar bem um dia para rezar com cura e libertação. Tem que rezar todo dia, todo dia. E não é rezar uma Maria não, hein? É rezar o terço, é rezar o rosário, é rezar a ladainha, é rezar o Magnífica, é rezar ali o ofício da Imaculada, é fazer a oração Santíssima, é ter vida de confissão, vida de comunhão, é ter uma vida em Deus muito íntima. Porque senão o inimigo,
Ou seja, a intercessão ela tem graus e nível. Portanto, nós vamos entender isso. Isso é muito importante. Oração de intercessão. Uma coisa é eu colocar a pessoa em oração. Senhor, nesse dia eu quero rezar pelo meu marido, quero rezar pelo meu patrão que está lá enchendo minhas paciências, quero colocar em oração, sei lá, os professores, quero colocar em oração, enfim. Uma coisa é você colocar em oração dentro da Santa Missa, apresentar uma fotografia, colocar uma situação. Seu vizinho pediu que você rezasse, você reza para ele. Senhor, visita o meu vizinho, você pede que Deus visite, amém. Isso é intercessão, como aquele pai foi lá em Jesus, Nossa Senhora falou para ir até Jesus, ou seja, você faz uma intercessão. E na Bíblia, isso está cheio na Bíblia, isso nós encontramos em muitas passagens, no Antigo ao Novo Testamento. Nós encontramos, por exemplo, Moisés está em cima do monte, Josué está lá embaixo combatendo um grande exército. Era um pequeno exército, que era o exército de Deus, com um grande exército que vinha com. Moisés está em cima do monte, e Deus disse: enquanto você, Moisés, estiver com os braços erguidos, o meu povo lá embaixo tem a vitória. Quando você abaixar os braços, o meu povo perde essa vitória. E Moisés já estava cansado, não aguentava mais com o braço erguido. Imagina, tenta ficar 5 minutos com o braço assim erguido, não dá, você não aguenta, chega a tremer, pode ser, sai com dor nos ombros, não aguenta. E o que eles fazem? Então, tem 2 grandes homens de Deus perto de Moisés. Moisés chama, que é Araão e Hur, e cada um sustenta um braço, para que o braço dele não abaixasse, até que a vitória fosse 100% conquistada lá embaixo. Ou seja, Moisés não podia baixar o braço, e Josué lá embaixo vencia a batalha por intercessão aqui de Moisés. Caríssimos irmãos, isso é interceder. A gente ergueu os braços na Santa Missa. Nós vamos fazer isso, Deus vai falar. Nós vamos erguer o braço em direção às nossas casas, vamos erguer o braço em direção aos prostíbulos, vamos erguer os braços em direção aos hospitais, nós vamos erguer os braços em direção daqueles que precisam de oração. Sobre o nosso Brasil, sim, o nosso Brasil precisa de conversão. Nós vamos fazer um clamor de intercessão. Eu quero que vocês aprendam isso. Eu quero que vocês vivam essa graça. Aprender a confiar na sua oração. Você não tem que esperar chegar na segunda-feira para rezar. Você tem que rezar a semana inteira, acreditando na sua oração. Você não tem que esperar o Padre Anderson. Você tem que colocar em prática aquilo que você aprende aqui na Santa Missa. Você não pode ficar esperando. Rezei na segunda, agora só vou rezar na outra segunda. Está errado. Fica uma brecha enorme. Você tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma constância de oração. Depois nós podemos encontrar tantas outras passagens, como aquela belíssima passagem de Abraão, aquele povo de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruído. Por quê? Porque o pecado foi muito grande. O pecado tomou conta daquela cidade. E qual foi o pecado supremo? O pecado supremo é que eles estavam tão cegos, o povo daquela região, que quando os anjos vão lá, junto com uma família, que era uma família de Deus, a única família que não se corrompeu, que era a família de Ló, a única família que não se corrompeu, quando os anjos estão lá, enviados para retirar aquela família de lá, porque a cidade seria destruída, porque não tinha mais o que fazer. Qual foi o grande pecado supremo e extremo? Quando aqueles que estavam corrompidos pelo pecado viram aqueles anjos, a cegueira era tão grande que eles queriam fazer sexo com os anjos. Olha o tamanho do pecado. E será que a cegueira do nosso Brasil e do nosso mundo não está desse tamanho? A cegueira não está desse tamanho? Olha como nós estamos caminhando. E eu fico muito preocupado. Eu me lembrei, né? Às vezes a gente lembra de alguns títulos, não todo tem assistido. Mas lembra daquela novela Sexo com os Anjos? Pelo menos o título, os mais antigos se lembram. Será que maldosamente, será que eles já estavam colocando esse título e na hora a gente nem se lembra, nem pensa nisso? Olha só o tamanho da maldade. Olha o tamanho da maldade. Eu não sei uma linha dessa novela, mas tem nome que grava, né?
Qual que era o nome daquele povo? Eles queriam fazer sexo com os anjos. Qual que era o nome da novela? Sexo com os anjos. Se não me engano era isso, uma coisa assim, titulada para esse curso. Veja, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Mas o que o padre quer enfatizar nessa passagem bíblica? Que Abraão ficou negociando com Deus. Deus, se tiver 100 justos naquela cidade, você promete que não vai destruir? E Deus disse: prometo. Aí Deus resolve destruir. Aí ele fala: não, Deus, espera mais um pouquinho. Se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor promete que não vai destruir? Aí Deus diz: prometo. A coisa vai piorando, e Deus resolve destruir. Ele fala: não, Deus, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor promete que vai destruir? Ou seja, ele foi tentando fazer um clamor de intercessão, pedindo esse tempo para Deus, rezando para que mais pessoas se salvassem naquela cidade, não só a família de Ló, mas que outras famílias se salvassem. Ele foi tentando tomar tempo de Deus para tentar resgatar mais pessoas daquela situação. Abraão queria tirar mais pessoas dali, não queria que todas aquelas pessoas morressem, mas enfim, Deus percebeu que não tinha jeito, e só uma família se salvou. Nós encontramos esse clamor de intercessão em toda a palavra de Deus, em toda a palavra de Deus. Inclusive, nós encontramos um clamor de intercessão muito bonito quando nós encontramos, por exemplo, aquela passagem de Lucas 22, 31. Qual que é essa passagem? Simão está sendo perseguido por Satanás. Simão está passando por uma grande provação, e Satanás está querendo destruir a vida de Pedro. Pedro, aquele que foi o primeiro papa da igreja, Pedro, aquele que negou Jesus e depois se tornou o primeiro papa. E o que aconteceu? Jesus vai dizer para Pedro, só que ele não fala o nome Pedro, ele fala o nome Simão. Simão, Simão, eis que Satanás reclamou peneirar-te. O que significa peneirar? É tirar alguém. Vamos fazer uma peneira aqui, né? Vamos fazer uma peneira. Vamos ver quantos vão sobrar. Vamos ver quantos vão sobrar. Ou seja, Satanás resolveu peneirar-te. Jesus disse isso para Pedro: mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfalecesse, sua fé não acabasse. Olha que lindo isso. O próprio Jesus orou, intercedeu por Pedro, para que a fé dele não acabasse. Quando a coisa aperta muito, Jesus ele coloca a mão dele e intercede por nós e ora por nós. Nós temos que entender isso. A intercessão, ela está em toda a palavra de Deus. A intercessão está em todo momento da palavra de Deus. E o que nós fazemos aqui no fundo? Eu, padre, intercedo por vocês. E vocês, padre, têm essa missão de interceder por vocês. Leigos têm essa missão de interceder por mim, padre. Por isso eu peço hoje que nós possamos confiar na nossa oração, não duvidar o que Deus pode fazer. Você não é batizado na igreja católica? Sim ou não? Sim. Todos nós somos batizados, todos nós temos o Espírito de Deus, todos nós já ouvimos falar do Espírito Santo. E por que nós não colocamos em prática a oração? Quem é casado aqui? Quem é casado? Quando a sua esposa, quando o seu marido estiver dormindo, põe a mão e reza. Quem tem pessoas aqui, quem está aqui, mas tem pessoas que não vêm para a igreja, levanta a mão, da sua casa. Quando a pessoa estiver dormindo, você reza por essa pessoa. Você tem que ter coragem de pôr a mão. Deus vai fazer através de você. Por que você tem medo? Não tem que ter medo. Você tem que pôr a mão e rezar pela conversão, pela cura, pela libertação. Você tem que rezar. A palavra de Deus diz: imporão as mãos e serão curados, serão libertados. Nós temos que acreditar na nossa oração. Eu sei que você acredita na minha oração, mas eu também acredito na sua. Deus também acredita na sua oração, e você precisa acreditar em você mesmo. Às vezes vem a dúvida, né? Para mim, padre, também é difícil, porque falar uma palavra de ciência, que Jesus está curando uma situação assim, 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 para mim também é difícil. Tem hora que Deus dá uma palavra, eu fico do começo da missa ao fim da missa, para ver se é aquilo mesmo. Eu quero ter certeza que Deus está falando, que não é puro sentimento do Padre Deus.
certeza. E eu peço para Deus confirmar. Senhor, me confirma, me dá uma palavra de confirmação. É ou não é? Está certo ou está errado? Eu também peço para Deus. Por isso, meus irmãos, não tenham medo de serem intercessores, a começar pelos da sua casa. E acreditar. Aquele pai intercedeu por aquele filho. Aquele pai intercedeu por aquele filho, e aquele filho não foi só curado, aquele filho ressuscitou. A sua oração de mãe, a sua oração de pai, a sua oração de filho tem o poder de ressuscitar a sua família. A sua oração tem o poder de ressuscitar. Tem alguém